Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz um título Aceitação e Rejeição. Para mim, eu já vi nesse tema da lição de terça-feira a ilustração da lição da semana. Lembre-se que naquela ilustração tem uma interrogação e as pessoas estão andando, tá? E alguns aceitaram, outros rejeitaram. E é interessante porque alguns entram no caminho da dúvida, saem de uma dúvida, mas sem uma devida crença, porque o caminho que ele leva a uma questão duvidosa não o desperta interesse de ir até Cristo, mas alguns poucos ali então o recebem e o aceitam. Então, nessa lição, eu entendi ela evidente na terça-feira, aceitação e rejeição. E uma outra coisa, irmãos, que é entristecedora. Jesus começa a falar sobre o seu ministério, falar sobre sua pessoa, o seu propósito, porque na verdade Cristo veio aqui unicamente para morrer. O propósito de Cristo foi vir para dar a sua vida por nós. E quando ele usa essa expressão aqui, que acabou trazendo desgosto, né, comer do meu corpo, beber do meu sangue, porque ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E naquela multiplicação, agora o que é que eles pensavam? Ah, nós estamos felizes demais. Temos uma pessoa que faz milagres, temos uma pessoa que nos alimenta, que nos sustenta. Olha, tá tudo certo. Agora estou em paz. Só queria fazer uso dos benefícios terrestres, embora o próprio texto sagrado nos fala, se quiserdes e me ouvides, comereis do bem desta terra, aquilo deve ser visto como bênçãos de Deus para o nosso dia a dia, assim como está na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, o pão é concedido para todo o tempo, mas o agradecimento e o reconhecimento é para aquele dia, pedindo para aquele próprio dia. Então, há uma necessidade do alimento diário. E é nessa aplicação que Jesus se personifica nesse sentido. Ou seja, eu sou o pão da vida. Lembre-se da ilustração da lição. A ilustração da lição, ele está aqui falando do que ele era. Olha só aqui, ó. O pão da vida. Espero que dê para vocês verem direitinho aí, tá? Se você tiver sua lição em casa, você vai observar que ali é o pão. É aquilo que ele estava anunciando, mas anunciando não só por sua própria boca, mas a sua aceitação de si. É interessante, irmãos, que na cultura judaica, a pessoa carne e sangue é uma integralidade do ser humano, ou seja, é um ser por completo, porque o ser humano é composto de carne e sangue. E nesse sentido, Jesus faz uso dessa crença, dessa realidade onde o ser humano é formado de carne e sangue nesse contexto aqui. E aí ele quer que ele aplica: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, embora isso também possa fazer uma aplicação para a Santa Ceia, mas Cristo estava querendo aqui que eles o aceitassem por completo. Assim como eu sou composto de carne e sangue, em minha humanidade, me aceitem por completo. Não me aceitem só por milagres. Não me aceitem só por poder realizar alimento para vocês. Vocês têm que me aceitar por completo, porque eu tenho algo a dar para vocês muito melhor do que aquele que vocês estão recebendo de forma passageira. Por isso que o Rodrigo Silva, quando fala assim, os milagres de Jesus foram temporários e transitórios, ou seja, eles foram por um determinado tempo e a pessoa voltou a sentir a mesma necessidade nessa aplicação. O alimento aqui foi saciado, mas com certeza em outra situação eles voltaram a ter fome. Os milagres foram feitos, mas a pessoa depois voltou a morrer, com exceção daquela ressurreição que nós conhecemos de Mateus 27, que aqueles que com ele ressuscitaram não voltaram a morrer. Aqueles de fato entraram com Cristo. Mas a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, todos esses que ressuscitaram, eles foram temporários e foram transitórios, ou seja, voltaram depois a morrer, tanto Lázaro quanto a filha de Jairo, quanto o filho da viúva de Naim. Nesse sentido, o Rodrigo Silva está corretíssimo quando ele faz essa aplicação. Mas aqui, irmãos, o que me é triste é que quem abandona Jesus não é ninguém menos do que os seus discípulos. E ele já tinha muitos discípulos. Nesse verso aqui, ó, o verso 30, capítulo 6, e o verso 66 diz assim, ó: neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E aqui Jesus chega para falar para eles, né? E vocês? Falando para os 12. Então, todos os outros se afastaram. E por que eu fico triste com isso? Irmãos, discípulos é uma característica de pessoas que já seguem o seu mestre. Ninguém pode se tornar discípulo de alguém pela primeira vez. Ele recebe o chamado, aceita o seu senhorio e agora está disposto a aprender com aquele seu mestre. E ali
os discípulos de Jesus, com exceção dos 12, acabam abandonando. É tanto que Pedro faz uma declaração que fortalece a Cristo, porque vou lhe dizer uma coisa, irmãos, é muito desanimador. Quando você está no meio de uma situação, muitos lhe favorecem, muitos lhe aplaudem, mas se alguns poucos começam a falar, ou muitos começam a falar do contrário, isso é desanimador até então. Em sua humanidade, Pedro foi até ele e falou assim: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. E nós reconhecemos que você é o Santo de Deus. Nós conhecemos que o Senhor é o nosso tão esperado. Não temos para onde ir. Estamos contigo. Aí, mais uma vez, volta-se a ilustração da lição. Aqueles que ouvem a Cristo e o atendem e o seguem de coração estão dispostos a tudo e não cobram nada. Esses discípulos viveram com Cristo e, com exceção de João, o evangelista, todos foram martirizados. Creram a ponto de se entregar por completo. Assim como Cristo se entregou completamente, eles deveriam se entregar completamente. Como diz o hino, né? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Então, quer dizer, se entregar completamente. E para fechar, eu queria ler para vocês um texto desse significado da expressão comer da carne e beber do sangue, o que Ellen White diz no seu livro chamado O Desejar de Todas as Nações. É bem parecido com aquilo que eu trouxe para vocês anteriormente, baseado na nota de rodapé que eu achei interessante da Bíblia de Estudo NVT. Olha só. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal. Aquilo que eu falei para vocês. Cristo deveria ser recebido como pessoa. Outro ponto interessante. Crendo em Cristo, crendo que Ele perdoa nossos pecados e nele estamos completos. Contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, só vendo que nos havemos de tornar participantes de sua natureza. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se não ingerirmos, a menos que se torne parte de nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós, se nós não o conhecermos como um Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele e recebê-lo no coração, de modo que sua vida se torne nossa vida. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. Deus seja louvado por isso. Que eu e você, irmãos, aceitemos a Cristo por completo. Aceitemos a Ele sem reservas. E assim possamos dizer: em Cristo estou dando a minha vida. Em Cristo eu estou me doando, porque Ele me criou. Eu sou dele. Logo, eu devolvo a minha vida a Ele sem reservas, sem restrições. Que seja assim na minha e na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, nos ajuda a entregar nossas vidas a Ti por completo. Assim como Cristo se entregou, que possamos fazê-lo verdadeiramente. Perdoa, Pai, nossos pecados, e quando reservamos algo para nós, nos dá o Teu perdão. E remodela a nossa vida, transforma o nosso ser e molda o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.